Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O assunto aqui dessa epístola, primeira carta a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, é a casa de Deus. Aliás, é o assunto das duas epístolas, né, a Timóteo. A casa de Deus. O que é a casa de Deus? A casa de Deus é a esfera da profissão cristã. É o círculo daqueles que professam serem cristãos. Então, todos estão dentro desse círculo que é a casa de Deus. Dentro do círculo da casa de Deus existe um círculo menor, que são aqueles que realmente são convertidos. Porque nem todos dentro da casa de Deus são convertidos. Na casa de Deus você entra pelo batismo. Quando você entra e veste a camisa, vamos dizer assim, né? É como um time de futebol, você tem os jogadores, todos eles estão vestindo a camisa, mas nem todos jogam. Todos podem estar dando testemunho de que pertencem ao time, mas nem todos efetivamente pertencem ao time. Então é bom entender isso, que a casa de Deus é um círculo amplo, e dentro desse círculo é que existe a Assembleia, aqueles que realmente nasceram de novo, que se converteram ao Senhor. Aqui no versículo 15 desse capítulo 3 de 1 Timóteo, no versículo 14 ele fala assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, essas duas epístolas vão falar do andar, do testemunho exterior daqueles que professam a fé cristã. E nós vamos ver que na primeira carta a Timóteo, a igreja é chamada casa de Deus, porque o testemunho de Deus estava começando. Tudo era muito fresco, tudo era muito bonito, tudo era muito agradável e correto. Mas quando nós chegamos em 2 Timóteo, que foi a última carta que Paulo escreveu antes de morrer, ele chama essa casa de Deus de grande casa, onde há de tudo. Vasos para honra, vasos para desonra, e ali nós vemos então que as coisas já estavam se deteriorando nessa grande casa do testemunho cristão. Hoje nós estamos, em 1 Timóteo, você escuta falar nos últimos tempos. Em 2 Timóteo você vai encontrar a frase nos últimos dias, que é uma distinção entre últimos tempos. Últimos tempos é um período maior de tempo, e já estavam vivendo os últimos tempos os discípulos ali em 1 Timóteo. Mas quando chegamos em 2 Timóteo, que ele vai falar dos últimos dias, é um período muito mais breve, muito mais perto da vinda do Senhor para julgar as nações, para levar embora a sua igreja e julgar as nações. Então, aqui nós estamos nesse capítulo 3, ele vai dar algumas instruções quanto à ordem a ser estabelecida na casa de Deus, dentro da casa de Deus. Muitas vezes as pessoas falam assim: mas não tem, onde vocês congregam não tem pastor, então vira bagunça, vira confusão, como é que não tem ninguém que dirige os cultos, né? Claro que tem o Espírito Santo. O Senhor está no meio e o Espírito Santo está na direção, usando os dons conforme lhe apraz. Isso a gente aprende lá em 1 Coríntios 14. Ele usando os dons conforme o seu desejo, não conforme o desejo do homem ou algo que o homem tem estabelecido. Porém, na assembleia local, na reunião dos santos numa localidade, que é o que a gente chama de assembleia local ou igreja local, existe sim irmãos que têm o papel de zeladores. O que são zeladores? Aqui no meu prédio, até recentemente, tinha um porteiro, tinha o zelador,
Aí botaram câmera para todo lado, aí ficou tudo complicado para sair, para entrar. Eu às vezes vou chegar para entrar, eu tenho que abaixar, porque eles puseram a câmera muito baixa, né? Então ela tem que olhar para mim, me reconhecer, aí aparece minha foto lá. Eu quero até pedir para eles trocarem por uma pessoa mais nova, né? Toda vez que eu olho tem um velho lá que aparece na tela. Mas antes tinha o zelador, tem o síndico, né? Tem o síndico também, que é o responsável por tudo que acontece dentro do edifício, dentro do condomínio. Assim é na Assembleia também. A Assembleia tem síndicos, ou zeladores, ou supervisores. Supervisores. O que é um supervisor? Super é de cima, visor que vê. Então, supervisor é quem enxerga de cima, enxerga o todo. Supervisão é enxergar as coisas do todo, né? Você tem numa empresa, você tem os supervisores e você tem os trabalhadores que trabalham, fazem o serviço, concentrados no que estão fazendo, e os supervisores olhando de cima tudo o que está acontecendo. Quem já foi em alguma grande indústria, tem muitas que são realmente assim na prática. Você tem a área administrativa em cima, toda envidraçada, que dá para a área produtiva. Então eu me lembro até de uma indústria que eu conheci, né, que eu ia lá e dava para ver as pessoas lá embaixo trabalhando. Eu visitei também a Casa da Moeda, lá no Rio de Janeiro, e a Casa da Moeda é assim, para visitar, inclusive, tem toda uma segurança, né, para você entrar, mas a visita é feita na parte de cima apenas, você não tem acesso à área de produção. E lá de cima você anda assim em corredores envidraçados, vendo as pessoas lá embaixo trabalhando, produzindo dinheiro, as máquinas, moedas e tudo mais. Então o supervisor, ele tem a visão superior, visão de cima das coisas. E é disso que ele vai falar aqui, quando ele fala de episcopado. Essa é uma palavra fiel, 1 Timóteo 3:1, essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja ou almeja o episcopado, excelente obra deseja. O que é o episcopado? É essa função de supervisão. E nós sabemos que isso é importante. E ele vai dar os detalhes aqui, que ele vai chamar no versículo 2 de bispo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Nós vamos encontrar 3 palavras no Novo Testamento, ou nas epístolas, identificando esse bispo. Uma é a própria palavra bispo, não é? Mas você vai encontrar às vezes também eles sendo chamados de presbíteros, e lá em Hebreus, pelo menos Hebreus, não lembro se tem alguma outra parte, ele é chamado de pastor. Mas não é o pastor no sentido do dom, porque quando nós lemos Efésios capítulo 4, que fala dos dons, né? O Senhor Jesus instituiu deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores ou mestres. Esses são os dons. O pastor, no sentido de bispo ou presbítero, não tem nada a ver com esses dons. Ele pode até ter um desses dons, mas o bispo, ou o presbítero, ou o ancião, também é chamado, ou pastor, nesse sentido, é de supervisor, não é? De alguém que supervisiona. Ele é uma função, ele não é um dom, ele é uma função, ele exerce uma função. Outra coisa importante para entender é que quando fala deles, aqui nas cartas, sempre fala no plural. Os bispos, ou os anciãos, ou os pastores, ou os presbíteros. Aqui ele fala no singular, porque ele vai dar a característica pessoal de um que atua nessa função de bispo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Outra coisa que a gente aprende também é que, no princípio,
esses bispos, ou anciãos, ou presbíteros, ou pastores, no sentido de função, de posto, né? Eles eram escolhidos pelos apóstolos. Eles não eram escolhidos por sorteio, eles não eram escolhidos por votação da própria Assembleia. Hoje, muitas igrejas evangélicas, eles escolhem lá um líder, um pastor, para estar à frente, através de votação. Então, eles abrem tipo uma eleição de pastores. Aí vem um lá, faz uma pregação, os membros anotam, gostaram, não gostaram. Vem outro, faz uma pregação, vem outro, faz uma pregação. Aí eles olham lá quem foi o melhor, o que recebeu maior pontuação positiva. E aí, então, contrata aquele, porque daí ele é contratado como se fosse um funcionário. Tudo isso está errado. Tudo isso está absolutamente errado, é antibíblico. Primeiro, porque você fazer uma escolha desse tipo, imagine que você tenha 3 candidatos. Um é bem rígido, bem legalista, bem firme. Outro é mais ou menos, mas o outro é mundano no extremo. Ele vai lá só contar piada, ele vai lá só fazer gracinha na sua pregação e tal. E o povo, né, a igreja, digamos que tenha esse mesmo caráter. Então, qual que vai ganhar da eleição? É esse daí. Então, eles vão escolher um que fale aquilo que eles gostam de ouvir. Simples assim. Então, certamente não é algo bíblico, porque aquele que prega, ele tem que pregar a palavra de Deus. Mas outra coisa importante é entender que nunca é um homem à frente de uma congregação. Você não encontra isso na doutrina dos apóstolos. Esse padre lá na frente, no altar da Igreja Católica, ou esse pastor lá no púlpito da Igreja Protestante, isso não tem fundamento na doutrina dos apóstolos. Pode procurar um que esteja na frente de uma assembleia. Quando você lê 1 Coríntios 14, você lê que todos podeis profetizar, um após o outro. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Por quê? Porque não é um só que fala, não é um só que dirige uma congregação. O Espírito Santo é quem dirige e ele escolhe aqueles que ele quer usar nas reuniões de acordo com a sua vontade. Agora, o que nós estamos falando aqui é outra coisa, não é um dirigente de reunião, não é um dom, porque nós estamos falando de bispos ou presbíteros ou anciãos que são pessoas para supervisionar, para vigiar a assembleia, para ficar olhando se tem necessidades. Tem um irmão doente, olha, irmãos, fulano está doente, eu fui visitar esse irmão, ele está assim, assado. O cicrano está sem emprego, está passando necessidade, vamos ter que ajudar esse irmão. Então são sempre no plural, recapitulando, nunca um só, sempre é um grupo de homens que assumem essa função de bispo, presbítero ou ancião, para supervisionar, para zelar, para serem zeladores. Eles podem, talvez, nem pregar. Talvez não sejam eles que ministrem a palavra nas reuniões, porque o papel deles é cuidar da assembleia local. Os dons que nós encontramos lá em Efésios 4, os dons, não é? Dos quais, dos 5, restam hoje apenas evangelistas, pastores e doutores, porque apóstolos e profetas foram só no princípio da igreja. Os dons, eles são universais. Então, um evangelista, um pastor, um doutor ou ensinador, são dons que servem para toda a igreja. Então, o evangelista, ele sai pelo mundo pregar o evangelho. O trabalho dele não é na assembleia, não fica restrito, né? Claro que ele pode também, mas não fica restrito. Ele vai pelo mundo pregar o evangelho. O pastor também pode ensinar ou pastorear onde quer que ele vá. O que é um pastor? O pastor é quem cuida. Então o pastor é sempre aquele que tem um ministério mais voltado para as necessidades da ovelha. E o mestre ou doutor é aquele que ensina a doutrina. Mas esses dons são universais, eles não estão restritos à assembleia local. Já o bispo
ou presbítero, ou ancião, ele é uma função local. Um pastor pode ir ali na outra cidade e pregar lá para os irmãos reunidos naquela outra cidade. A mesma coisa, o doutor, o mestre, pode ir lá ensinar a doutrina para irmãos lá naquela outra cidade. E o evangelista, então, nem tem fronteiras, né? Ele pode ir em qualquer lugar, não necessariamente dentro das assembleias, mas ele pode pregar em todo mundo, porque ele é evangelista, ele leva o evangelho. Agora, um bispo, ou ancião, ou presbítero, que é a mesma coisa, apenas palavras diferentes no grego, ele se limita à sua assembleia. Ou os bispos, ou os anciãos, ou os presbíteros, porque eu falei que é plural, né, que você tem numa localidade, você sempre tem uma pluralidade. Eles sempre estão conectados à assembleia local. Ele não tem nada que se intrometer na assembleia da cidade vizinha. Ele é o zelador deste condomínio. Ele não é zelador do outro condomínio. Do outro lado da rua, aqui onde eu moro, tem um outro condomínio. Mas o zelador, ou o que cuida do meu condomínio, não atravessa a rua para ir lá dar palpite no outro condomínio. Porque lá tem o zelador deles. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.